Olá, aqui é o Walter do blog DB Time Wizard. Vamos realizar uma pequena sessão de treinamento SQL Tuning, onde vamos trabalhar com uma consulta bem simples. E vamos realizar algumas implementações para melhorar a performance dessa consulta, em cada etapa de ajuste, até o limite máximo de otimização possível a nível de banco de dados. Como esta consulta tem um tempo de duração muito pequeno, não vamos utilizar o tempo de resposta como um parâmetro para avaliar o seu desempenho. Vamos utilizar o consumo de recurso de banco em cada etapa. No final, vamos falar um pouco sobre como desenvolver as habilidades de SQL Tuning para se tornar um especialista nesse assunto. No nosso exemplo prático, vamos utilizar uma consulta bem simples, onde vamos fazer um join entre duas tabelas, a dbtw Tables e a dbtw Indexes. Essas tabelas são clones das tabelas dba Tables e dba Indexes. Na nossa consulta, vamos utilizar um filtro na coluna owner da tabela dbtw Tables, utilizando o valor de hr. Para que possamos ter acesso às informações estatísticas dos recursos utilizados pelo banco de dados, vamos utilizar o recurso do SQL Plus AutoTrace Statistics, que nos fornece as seguintes estatísticas. Recursive Calls são tarefas que o Oracle realiza em background para preparar a execução da instrução SQL. Entre elas, podemos destacar o hard parse, que é executado sempre que o Oracle vai executar uma instrução SQL, e o plano de execução não é encontrado na shared pool. Consistent gets, também conhecido como logical reads, é o número de operações para recuperar uma versão consistente de um bloco de dados no buffer cache durante a execução de uma instrução SQL. Physical reads, número de leitura física de bloco de dados feitas no storage ou disco físico, quando esses blocos não são encontrados no buffer cache. Vamos executar a nossa consulta inicialmente sem a utilização de índices. Vamos fazer uma operação Table Access Full nas tabelas dbtw Tables e dbtw Index para fazer um join dessas duas tabelas. No caso da utilização desse tipo de operação para a leitura de tabelas, a melhor operação de join seria o hash join. Pela grande quantidade de buffers acessados nesta consulta e a pequena quantidade de linhas retornadas, 19 linhas, podemos concluir que esse plano de execução não é muito eficiente. Vamos ver agora, numa seção de SQL Plus, a execução da nossa consulta. Vamos executar o script consulta 01. Esse script ele executa a nossa consulta duas vezes. Aqui nós estamos setando o AutoTrace Statistics on. Temos aqui o parâmetro Statistic Level setado para All, para que nós possamos ver as estatísticas de execução na package dbms explain. E aqui temos a primeira execução da nossa consulta, retornando 19 linhas. Nós temos aqui 199 recursive calls, ou seja, nesse momento o otimizador fez um hard parse para a execução dessa consulta, e 8.227 consistent gets. A segunda execução da nossa consulta retornou o mesmo resultado, só que agora nós tivemos somente 7 recursive calls, ou seja, foi feito um soft parse para a execução dessa consulta. A quantidade de consistent gets permaneceu bem próxima da primeira execução. Ou seja, esse plano realmente está muito ineficiente, pois ele está lendo uma quantidade muito grande de buffers, consumindo recursos de banco, para trazer somente 19 linhas. Na próxima etapa, vamos criar índices para ver se conseguimos melhorar o desempenho dessa consulta. Nesta etapa, vamos criar os índices necessários da nossa consulta para melhorar a sua performance. Para isso, vamos criar dois índices, que podemos ver aqui no plano de execução, vão ser utilizados.
e vão diminuir consideravelmente a quantidade de consistent gets utilizados, caindo de mais de 8.000 para 43. Ou seja, vamos melhorar significativamente o desempenho da nossa consulta. Vamos acessar aqui uma seção de SQL Plus. Vamos utilizar um script para criar os índices. Temos aqui a criação do índice dbtw tables e dx na tabela dbtw tables para o owner, para a coluna owner e table naming, e a criação do índice dbtw indexes e dx na tabela dbtw indexes na coluna owner e table naming. E aqui temos a coleta de estatísticas, atualização das nossas estatísticas. Vamos executar então agora a nossa consulta e ver se ela vai utilizar esses índices. Aqui então temos a execução da nossa consulta. Aqui está o mesmo resultado da primeira execução, com a leitura de 42 consistent gets, 42 buffers. Logo, temos um tempo de resposta muito melhor para essa consulta, pois o banco vai ler poucos buffer caches. Será que conseguimos melhorar ainda mais o desempenho da nossa consulta, diminuindo ainda mais a quantidade de buffers acessados? Uma ideia seria diminuir o acesso através da exclusão do acesso às tabelas, ou seja, utilizar somente o acesso a índice para retornar o resultado da nossa consulta. Para isso, seria necessário que os nossos índices possuíssem as colunas que aparecem na cláusula select e na cláusula where. Vamos ver na próxima etapa como podemos fazer isso. Na consulta número 3, vamos diminuir ainda mais a quantidade de consistent gets da nossa consulta, diminuindo dos 42 da etapa anterior para 6 consistent gets. Para isso, vamos criar novos índices que contenham todas as colunas presentes na cláusula select e na cláusula where. Vamos ver aqui na seção do SQL Plus. Vamos criar os índices com essas informações necessárias na consulta. Pronto. Criamos então o índice dbtw tables all e dx na tabela dbtws com as colunas owner, table name e table space name, e o índice dbtw indexes all e dx na tabela dbtw indexes com as colunas owner, table name e index name. Vamos agora executar a nossa consulta novamente. Aqui temos a execução da nossa consulta. Na primeira execução, ela fez alguns physical reads, 6 consistent gets, porque já usou o nosso índice, e um recursive call. Na segunda execução, não fez nenhum recursive call, nenhum physical reads e 6 consistent gets. Aqui temos o plano de execução que nos mostra que os índices que nós criamos foram utilizados. As mesmas 19 linhas continuam sendo retornadas, só que agora nós acessamos somente 6 buffers cache, ou seja, caímos de 42 para 6 buffers caches. Estamos com uma consulta muito otimizada. Será que conseguimos reduzir ainda mais o acesso a buffers na nossa consulta? Para isso seria necessário eliminar o acesso aos índices. O Oracle nos disponibiliza um recurso chamado Result Cache, que permite que eliminemos os acessos aos buffers do banco, tornando a consulta ainda mais rápida. Vamos ver a utilização desse recurso na próxima etapa. Consulta com o Result Cache.
O que vem a ser esse recurso? O otimizador, ao identificar que a consulta vai produzir o mesmo resultado de uma consulta anterior e percebe que não houve modificações nos registros das tabelas envolvidas na consulta, ele executa o plano e retorna o resultado produzido na consulta anterior. Vamos ver na prática, aqui numa seção de SQL Plus, como que esse recurso é utilizado. Aqui na nossa consulta, vamos incluir um hint result cache. Executa a consulta pela primeira vez. Na primeira execução, ele vai acessar o banco com aquele plano de execução dos índices, fazendo 6 consistent gets. Na segunda execução, da mesma consulta com o hint result cache, não haverá mais acessos ao banco, ou seja, não haverá nenhum consistent get executado no banco. Com isso, a nossa consulta se tornou o mais eficiente possível. Aqui no plano de execução podemos ver que houve a utilização do result cache. Não aparecem aqui as colunas de acesso a buffers, porque esses acessos não foram feitos. Para se tornar um profissional especialista em SQL Tuning, existem alguns conhecimentos que são essenciais e que são obtidos através do trabalho e experiência do DBA, analista de sistemas, desenvolvedor, entre outros. O nível de desenvolvimento dessas habilidades é determinante na realização do trabalho de SQL Tuning. Conhecimentos esses tais como conhecimento da linguagem SQL, conhecimento da arquitetura do banco de dados, estrutura de memórias, parâmetros de performance, processo de parse, etc. Conhecimento das ferramentas de SQL Tuning, DBMS Explan, Trace, SQL Profile, entre outros. Conhecimentos de técnicas de SQL Tuning e, principalmente, muita prática. A prática é que transforma nosso conhecimento em valorosos instrumentos na tarefa de SQL Tuning. Todos esses conhecimentos que desenvolvemos ao longo de nossas carreiras e o nível de excelência em cada um deles só vem com o tempo e a prática. Mas existe um conhecimento que considero o primeiro passo, pois sem ele, mesmo que tenhamos o domínio de todos os demais conhecimentos relacionados, seremos incapazes de realizar a atividade de SQL Tuning, pois não saberemos como que a instrução SQL foi ou está sendo executada. E se não sabemos como algo está sendo executado, como poderemos melhorá-lo? Por isso que o conhecimento de como fazer a leitura do plano de execução é fundamental, pois é a partir do perfeito entendimento de como a instrução está sendo executada é que podemos identificar as oportunidades de melhoria.